Quando uma criança pequena tem febre, qual o grande medo da maioria dos pais? O maior deles parece ser a consequência da febre na criança. E a que está no imaginário popular é a possibilidade de causar convulsão. Convulsão febril pode aparecer em cerca de 10% das crianças com febre, e mesmo nessa minoria, não é toda a febre que vai desencadear convulsão. Ao contrário. Por outro lado, mesmo uma febre não percebida também pode gerar o tão temido efeito. E por quê? Porque, ao contrário do que normalmente se diz, não é a febre alta a causa da convulsão, e sim uma rápida elevação da temperatura, a causar nas crianças predispostas. Ser predisposto significa ter alguma área do cérebro sensível a essa elevação da temperatura. E nas outras 90% há risco? Não. Mesmo com febres muito altas ou com a rápida elevação. O que às vezes pode confundir é o que se costuma chamar reação febril, mais benigna, como a presença de cianose, de palidez, de tremores, de alguma alteração sensorial, como enxergar ou perceber as coisas maiores do que elas são. Então, nessa maioria das crianças, 90%, pode-se esquecer de convulsões com febre, especialmente se já apresentaram alguns episódios antes, sem nada demais ter acontecido. Ou se já passaram dos 5 anos de idade, momento em que o cérebro está livre desse risco, já que convulsões febris são características de um cérebro imaturo. Ok. E além desses dois efeitos, convulsão febril e reação febril, há algum outro risco pela presença da febre alta? Quase nunca. O que mais importa nas febres, mais do que ser mais alta ou menos alta, é a sua causa, que muitas vezes não pode ser determinada em fases muito precoces das doenças. É muito comum que os pais corram com seus filhos na primeira elevação da temperatura, muito assustados pelos avós ou pelas notícias das mídias sobre as doenças perigosas do momento, ou mesmo por total inexperiência. A primeira febre ninguém esquece. Com essa atitude, é mais difícil para o médico descobrir o que está acontecendo, pois a febre costuma ser um dos primeiros indícios da doença infecciosa e muitas vezes outros sinais e sintomas podem levar dias até aparecerem. Sem sinais e sintomas, sem diagnóstico. Aí vem a outra questão importante. Costuma-se pensar: mas o importante é ter um diagnóstico precoce, quando a doença está começando. Maiores chances de tratar e de curar. Esse pensamento não é de todo errado, para algumas doenças. Acontece que, para a grande maioria das doenças das crianças pequenas, principalmente para aquelas que estão na creche ou na escola, essa regra não vale. Como mais de 90% das doenças são benignas e boa parte delas quase obrigatórias, pois servirão para se desenvolver a imunidade, a dica é: medir que a febre se mais alta ou incomodando e espere. Espere principalmente se a criança se mostra melhor, mais animada, mais esperta, no momento em que a febre baixou. Pais que conseguem segurar a ansiedade de manter uma conduta expectante, esperar um pouco, esse pouco pode ser até de uns 2 ou até mesmo 3 dias, vão aprendendo que essas doenças se resolvem sozinhas, com poucas exceções. E com menos estresse para todos. Menos exames, menos remédios, menos contato com hospitais ou pronto-atendimentos. Procurar médico quando? Febres mais duradouras, sintomas mais importantes como alteração de consciência, dificuldade respiratória de causa não nasal ou sinais e sintomas pouco típicos de resfriados e gripes comuns. Mais uma vez, obrigado.